Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games. E hoje trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez um que vocês pediram bastante, que é sobre os personagens de Haikyuu, o que aconteceu com eles após o time skip até o fim do mangá. O que aconteceu? Será que eles viraram jogadores profissionais? Será que eles seguiram outras carreiras? Eu havia dito para todo mundo que eu ia esperar o mangá acabar para poder fazer esse tipo de vídeo, porque todo capítulo do mangá trazia personagens novos e mostrando sobre o que aconteceu com eles. Então foi assim, vou esperar o mangá acabar ali, tudo bonitinho, que já acabou. Mas, e aí eu consigo trazer com todos os personagens, todos que tiveram seu destino revelado, né? Então, basicamente é isso que eu vou trazer. Então, antes da gente começar, aquele recadinho de sempre, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo, que vai ajudar muito o nosso trabalho. E esse vídeo também vai conter spoilers do mangá, então se você não quiser saber o que aconteceu com os personagens, pode sair desse vídeo, fecha lá e a gente se vê num próximo. Então, se por um acaso você não sabe o que aconteceu, basicamente nós tivemos alguns time skips, né? Alguns pulos de tempo na história de Haikyuu. O principal deles é quando nós tivemos a Karasuno perdendo para Kamon Medai ali no Nacional, quando o tempo avançou em mais ou menos uns 4 anos e meio e já mostrou o Hinata ali no Brasil, né? E todo mundo ficou meio tipo, o que aconteceu e não sei o que. Então nesse vídeo eu vou trazer os personagens que foram revelados depois do time skip, né? O que aconteceu com eles, que profissão que eles acabaram seguindo, né? Nós tivemos aí 2 time skips bem importantes. O primeiro foi esse que eu falei, que foi logo depois do Nacional de Primavera, e depois um que avança mais 3 anos no tempo, quando a gente chega no período das Olimpíadas. Então são esses 2 que eu vou tratar basicamente quando eu falar. O primeiro time skip é o do depois do Nacional, e o segundo time skip é o das Olimpíadas. Eu vou falar basicamente todo mundo em sequência aqui que foram aparecendo, foram mais ou menos uns 92 personagens, e logo depois eu vou tratar bem rapidinho ali quem virou profissional, quem tá jogando com quem, qual time os personagens estão jogando, e aí pra ficar um pouquinho mais fácil pra vocês compreenderem tudo o que aconteceu. E tem alguns personagens que assim, a profissão não vai estar bem especificada, vai falar assim, ó, funcionário de um banco, funcionário de uma loja, funcionário de não sei o que, não vai falar cargo, não vai se aprofundar tão, então vai ser, funcionário de alguma coisa, e é o que a Furudata deu pra gente. Começando então por Daichi Sawamura, né, o antigo capitão da Karasuno e também o posto do time. Hoje, com 23 anos de idade, ele trabalha como policial no distrito de Miyagi, né, mais precisamente na divisão de segurança comunitária. Ele é o famoso guardinha da região de Miyagi. Koushi Sugawara, o levantador do 3º ano, hoje com 24 anos, ele se tornou professor do primário, então ele cuida ali das criancinhas, né, aproveitando esse lado paterno que ele sempre teve, né, de cuidar das crianças do time, agora ele cuida de crianças de verdade. Asahi Azumane, o antigo ace da Karasuno do 3º ano também, hoje ele é designer de moda e trabalha em Tóquio. Ele sai da cidade de Miyagi, do distrito de Miyagi, e vai para Tóquio seguir a carreira de designer de modas. Yu Nishinoya, o líbero da Karasuno, o antigo deus guardião do 2º ano, num primeiro momento, no pós-time skip, ele acaba aparecendo ali pescando na Itália, o que gerou um pouquinho de dúvida da galera, né? Ele diz ali que ele tá ali na Itália fazendo coisas diferentes, porque ele acha que liberdade é isso, né? Conseguir fazer tudo o que ele sempre quis. E com as informações mais recentes que nós recebemos com o lançamento do volume 44, nós descobrimos que ele na verdade tem uma agência de viagem chamada Karasuno Tour. Então ele tem a sua própria agência de viagens, e que naquele momento ele só estava na Itália pescando, né, tendo ali um tempo só para ele. Depois, no segundo time skip, a gente descobre que ele e o Asahi estão viajando juntos e estão atualmente passando um tempo no Egito e viajando por várias partes do mundo. Ryunosuke Tanaka, o nosso querido Tanaka, o nosso senpai, o melhor senpai de todos do 2º ano, hoje ele é personal trainer aos 25 anos de idade. Kazuhito Narita, né? O nosso querido Narita, que era central da Karasuno no 2º ano, hoje aos 23 anos, ele está trabalhando em uma empreiteira. Chikara Enoshita, do 2º ano da Karasuno, e que muito provavelmente se tornou o capitão no ano seguinte ao Nacional que nós acompanhamos, hoje aos 22 anos de idade, ele é um fisioterapeuta. Hisashi Kinoshita, um dos amigos mais próximos ali do Nishinoya, né, que nós vimos, nós acompanhamos ele virando um pint server, né, e também era atacante da Karasuno no 2º ano. Hoje, com 22 anos, ele trabalha em uma companhia de trens.
Shoyo Hinata, o nosso personagem principal dessa história, né, o central da Karasuno. Após o primeiro time skip, nós descobrimos que ele vai para o Brasil no fim do seu ensino médio para poder treinar no vôlei de areia, para poder aprimorar as suas habilidades, né? Então, todo esse primeiro time skip é baseado na ida do Hinata ao Brasil para poder treinar. E depois, mais tarde, ele volta para o Japão para jogar na Black Jackals como oposto reserva. Depois do segundo time skip, já na fase ali das Olimpíadas, nós descobrimos que ele está na seleção japonesa e mais tarde também descobrimos que ele está jogando pelo Asas São Paulo, um time do Brasil. Tobio Kageyama, o principal rival do Hinata, né, e o segundo protagonista dessa história, que foi levantador da Karasuno. Após o primeiro time skip, ele muito provavelmente, quando acabou o ensino médio, ele foi jogar no Schneider Adlers, né, e compôs o time que foi tricampeão seguido da V-League. A gente descobre que nesse meio tempo o Kageyama acabou se tornando titular da seleção japonesa também, jogando as Olimpíadas do Brasil pela seleção, e mais tarde ele participa novamente das Olimpíadas 3 anos mais tarde, continuando como indiscutível levantador principal da seleção, e também vai jogar na Itália pelo Alla Roma. Kei Tsukishima, o central da Karasuno, do Primeiranista, né, um dos nossos mais queridos jogadores da Karasuno. Hoje, aos 22 anos de idade, ele é universitário, está trabalhando em um museu e também joga como central pelo Sendai Frogs da segunda divisão da V-League. Tadashi Yamaguchi, nosso querido pint server primeiranista e também capitão do terceiro ano da Karasuno. Hoje, aos 22 anos, ele está na faculdade, ele universitáriozinho, e vai trabalhar em uma empresa de componentes eletrônicos. Hitoka Yachi, a gerente que sucedeu a Shimizu, ela aos 22 anos de idade está trabalhando em uma companhia, em uma agência de design, muito provavelmente seguindo ali os seus dotes de designer gráfico que nós vimos ali durante a série toda. Kyoko Shimizu, a gerente do terceiro ano da Karasuno, hoje aos 23 anos ela é conhecida como Kyoko Tanaka. Ela se casa com o Tanaka, né, o Ryunosuke Tanaka, e também trabalha em uma loja de artigos esportivos. Tanto o treinador Ukai quanto o professor Takeda, eles não mudam depois do time skip, eles continuam nas mesmas funções. O Ukai, aos 32 anos, continua como o treinador assistente da Karasuno e dono de uma loja de conveniências, e o Itetsu Takeda, aos 34 anos, continua sendo como técnico principal da Karasuno e professor na escola de Karasuno. A Saeko Tanaka, a irmã mais velha do Ryunosuke Tanaka, ela aos 27 anos está trabalhando numa loja de motos. E o Akiteru Tsukishima, o irmão mais velho do Tsukishima, aos 27 anos, está trabalhando em uma corretora de imóveis, né? Ali nós não sabemos direito se ele e a Saeko estão saindo juntos, né? Fica meio implícito, não é tão explicitado assim como o Tanaka e a Shimizu, né? A gente vê algumas falinhas ali bem rápidas dos dois. Parece que eles são um casal, mas nada confirmado. A Yui Michimiya, né, que era amiga do Daichi, a mais próxima amiga do Daichi, hoje aos 27 anos ela trabalha como funcionária de um hotel e também jogadora de Sepak Takraw, que é um esporte ali da Tailândia, que você joga mais ou menos um vôlei com os pés, mas que é meio misturado com artes marciais, é bem doido. Tenma Udai, o primeiro gigante da Karasuno ali, um dos personagens mais envoltos de mistérios, que a gente ali imagina que ele seja uma contraparte da Furudate ou do Furudate nessa obra. Ele aos 26 anos se tornou mangaka, que reforça bastante essa teoria, né? Ele acaba encerrando o seu mangá de terror ali, que é o Zombies, e ele começa a trabalhar no seu mangá de vôlei, que nós vimos no último capítulo do mangá. Miwa Kageyama, a irmã mais velha do Tobio Kageyama, que nós descobrimos ali no meio da última partida do mangá, hoje aos 29 anos ela se tornou cabeleireira. Toru Oikawa, né, um dos mais queridos personagens da série de Haikyuu. Ele no primeiro time skip nós descobrimos que ele vai para a Argentina, a Liga Argentina, jogar profissionalmente pelo Clube Atlético San Juan como levantador. E anos mais tarde, no segundo time skip, nós descobrimos que ele se tornou levantador da seleção argentina, né, retornando como um poderoso oponente para os jogadores do Japão. Hajime Iwaizumi, o nosso querido Iwa-chan e o maior amigo do Oikawa. Aos 27 anos, no time skip, nós descobrimos que ele estava estudando ciência do esporte e ele vai para a Califórnia estudar com o Takashi Utsui, que é o pai do Shijima, e ele acaba 3 anos mais tarde, no segundo time skip, se tornando preparador técnico da seleção japonesa. Akira Kunimi, um dos ex-companheiros do Kageyama na época do Kitagawa Daichi, hoje, aos 21 anos de idade, ele é universitário e começa a trabalhar como um funcionário de um banco.
Já o Yutaro Kindaichi, que é o outro amigo do Kageyama da época do Kitagawa Daichi, hoje aos 22 anos de idade ele é universitário e também começa a trabalhar como eletricista. Além disso, ele também se tornou profissional no vôlei e joga pelo Tamaden Elephants da 2ª divisão. Issei Matsukawa, ex-companheiro de equipe do Oikawa, hoje aos 26 anos de idade ele trabalha como um funcionário de uma funerária. Takahiro Hanamaki, também companheiro do Oikawa do 3º ano, hoje aos 26 anos de idade ele está desempregado. Tadinho. Kentaro Kyotani, o cachorro louco, antigo atacante da Oba Josai, hoje aos 25 anos ele continua no profissional jogando como oposto da Sendai Frogs. Shigeru Yahaba, um dos levantadores reservas da Oba Josai e calouro do Oikawa, hoje aos 25 anos de idade, está trabalhando como instrutor esportivo. Shinji Watari, antigo líbero da Oba Josai, hoje aos 26 anos de idade, trabalhando como um funcionário de um aquário. Takanobu Aoni, o central principal do time da Datekou, hoje aos 23 anos de idade trabalha em construção e também é central do time municipal VC Date. Ele acaba não se tornando um profissional jogando ali pelo time municipal da cidade de Miyagi, da província de Miyagi. Quem joga com ele também é o Kenji Futakuchi, né? O antigo ponta da Datekou, hoje aos 23 anos de idade, está trabalhando em uma companhia elétrica e também joga como atacante da VC Date junto com a Oni. Kaname Moniwa, o primeiro levantador da Datekou que nós conhecemos, hoje aos 26 anos de idade, está trabalhando como soldador. Kanji Koganegawa, o segundo levantador da Datekou que nós conhecemos, hoje aos 22 anos de idade, trabalha como funcionário de uma fabricante de carros e também como levantador do Sendai Frogs da 2ª divisão, jogando junto com o Tsukishima. Yasushi Kamasaki, antigo central e vice-capitão da Datekou do 3º ano da Datekou, hoje aos 26 anos de idade, está trabalhando com estofados. Takehito Sasaya, antigo atacante da Datekou e do 3º ano, hoje trabalha aos 26 anos de idade como sendo um homem do lar, ali cuidando dos seus filhos. Muito provavelmente ele aparece no último capítulo ali só bem rapidinho. Kousuke Sakunami, o líbero da Datekou, hoje aos 22 anos de idade, trabalha em construções. Será que ele está trabalhando junto com a Oni? Não sabemos. Ushijima Wakatoshi, um dos nossos top 3 aces ao sair do ensino médio, vai jogar na Schneider Adlers, né, o atual tricampeão japonês e também jogador da seleção japonesa. Ele entrou na seleção muito cedo, só que depois do time skip de mais 3 anos nós descobrimos que ele vai para o Orzel Warsaw, time da Polônia. Tendo Satori, o central da Shira Torizawa, hoje aos 26 anos, ele é um chocolatier, né? Ele trabalha ali na área da gastronomia, mais especificado em chocolates. Taichi Kawanishi, o também central da Shira Torizawa, hoje aos 23 anos, ele é universitário e trabalha em meio período de bartender. Kenjiro Shirabu, o levantador da Shira Torizawa, hoje aos 23 anos, está no seu 5º ano da faculdade de medicina. Tsutomu Goshiki, aquele que ia suceder o título de ace da Shira Torizawa, hoje aos 22 anos, além de ser universitário, ele joga como atacante da Azuma Pharmacy Green Rockets da 1ª divisão. Eita Semi, levantador reserva da Shira Torizawa, aos 23 anos trabalha como servidor público e também como músico. Hayato Yamagata, o líbero da Shira Torizawa, hoje aos 23 anos se tornou profissional e joga como líbero mesmo na Hiashi Automotive Lions. Ou Hirareon, o antigo atacante da Shira Torizawa, hoje aos 24 anos trabalha em uma loja de artigos esportivos e também virou profissional do vôlei e joga como ponta no Kiniro Sport Jumpers, da 3ª divisão. Takashi Utsui, o pai do Ushijima, hoje aos 51 anos, ele é treinador do Irvine Polar Bears lá na Califórnia. Kuro Tetsuro, o antigo capitão da Nekoma e também central, hoje trabalha na divisão de promoção da Associação Nacional de Vôlei. Então ele trabalha diretamente na principal organização do esporte no Japão hoje. Kenma Kozume, o antigo levantador da Nekoma, hoje aos 23 anos de idade, é universitário, negociante de ações, programador, youtuber e é dono da sua própria empresa, a Bouncing Ball, que é uma loja de artigos esportivos que patrocina o Hinata diretamente e exclusivamente. Morisuke Yako, o líbero titular da Nekoma, hoje aos 26 anos de idade, continua jogando no profissional como líbero do Tigol Ekaterinburg da Rússia. Tamahiko Teshiro, o jovem primeiranista e levantador reserva da Nekoma, hoje aos 24 anos, trabalha como professor de cursinho. Shohei Fukunaga, antigo atacante, aos 25 anos ele trabalha como comediante e meio período como chefe de restaurante. Yuki Shibayama, o líbero reserva da Nekoma, também continua jogando no profissional e é líbero da Tokai Heavy Industries Esperança, time da 2ª divisão da V-League.
Sou Inuoka, o central que acabou se tornando atacante, hoje aos 24 anos, ele trabalha como o cuidador de crianças, ou seja, é o tio da creche. Tanto o Levi Haiba quanto a Lisa Haiba, sua irmã mais velha, eles acabaram se tornando modelos. Taketora Yamamoto, o antigo ace da Nekoma, hoje aos 25 anos ele continua jogando no profissional como atacante da VC Kanagawa da primeira divisão. Já a sua irmã, a Akane Yamamoto, hoje aos 19 anos, ela é caloura na faculdade, acabou de entrar na faculdade, coitadinha, e também é estagiária em uma agência publicitária. Kotaro Bokuto, antigo atacante, ace e capitão da Fukurodani, hoje aos 24 anos joga pela Black Jackals também como atacante. Keiji Akashi, o levantador da Fukurodani, hoje aos 22 anos, ele é editor de uma grande editora de mangá, muito provavelmente faz ali uma alusão à própria Jump. Akinori Konoha, ex-atacante da Fukurodani, hoje aos 24 anos, ele trabalha em uma empresa farmacêutica e também é ponta no time municipal chamado Ergei Pharma. Yamato Saruhui, outro atacante da Fukurodani que hoje aos 23 anos trabalha como funcionário público. Tatsuki Washio, o central da Fukurodani, hoje joga profissionalmente como central da EJP Raijin. Yukie Shirofuku, uma das gerentes da Fukurodani, hoje aos 23 anos trabalha como nutricionista, e a Kaori Suzumeda, que também era uma gerente da Fukurodani, hoje aos 24 anos trabalha como promotora de esportes. Haruki Komi, o líbero da Fukurodani, hoje aos 23 anos trabalha de ator. Wataru Onaga, um dos centrais da Fukurodani, hoje aos 22 anos, ele é universitário, ele quer se tornar um eletricista e também ele é central do Tamaden Elephants, da segunda divisão da B-League. Eikichi Chigaya, o central da Shinzen, que é apresentado no arco de treinamento de Tóquio, hoje aos 22 anos de idade, ele além de universitário também joga na primeira divisão da B-League, sendo um central da VC Kanagawa. Suguru Daisho, o antigo atacante e capitão da Norebi, hoje aos 27 anos também joga como atacante no profissional pelo Yotsuya Motor Spirits, da segunda divisão. Já a sua namorada, ou não sabemos, né, porque não foi especificado se após o time skip eles ainda estão juntos, a Mika Yamaka, que também estudava na Norebi, hoje aos 26 anos ela trabalha como enfermeira em Tóquio. Kiyomi Sakusa, o antigo ace e top 3 aces da Itachiyama, hoje aos 22 anos de idade joga como atacante da Black Jackals. Já o seu primo, o Moto Yakomori, que era líbero da Itachiyama, hoje aos 23 é líbero da EJP Raijin da primeira divisão. O Tsukasa Izuma, que era capitão e levantador da Itachiyama, que nós só conhecemos ele no mangá por enquanto, hoje aos 24 anos ele também se tornou profissional e é levantador da DCU Hornets. Atsumomiya, antigo levantador da Inarizaki, hoje joga como levantador titular da Black Jackals aos 23 anos. Já o seu irmão, o Osamumiya, que era atacante da Inarizaki, hoje aos 23 anos abriu seu próprio restaurante, o Onigiri Miya. O Aran Odiro, que era o ace da Inarizaki, hoje aos 23 anos continua no profissional, jogando como atacante da Tachibana Red Falcons. Shinsuke Kita, atacante e capitão da Inarizaki, hoje aos 24 anos trabalha como fazendeiro, mais especificamente na colheita de arroz. Rintaro Suna, central da Inarizaki, hoje aos 22 anos joga como central da EJP Raijin da primeira divisão. Reisuke Riziki, atacante reserva da Inarizaki e também pint server, hoje aos 21 anos de idade ele é universitário e joga como atacante da VC Kanagawa. Takeru Nakashima, aquele que se autoproclamava o próximo pequeno gigante, era capitão, ace e atacante da Wakutani. Hoje, aos 24 anos, ele trabalha numa empresa de material esportivo e também continua no profissional de vôlei. Só que agora ele se tornou líbero da Kiniro Sports Jumpers, que é um time da terceira divisão. Shunki Kawatabe, companheiro de equipe do Takeru e atacante da Wakutani, hoje aos 24 anos, ele trabalha numa agência de viagens. Hayato Ikediri, amigo de infância do Daichi e era atacante da Tokonami Minami, hoje aos 26 anos de idade ele trabalha como funcionário público e ponta do Sentai City Hall, que é um time municipal de Miyagi. A Fumi Enaga, que é apresentada pra gente ali no arco do Nacional, entrevistando o Hoshiumi, só que hoje, aos 29 anos, ela continua jornalista, mas ela se propõe a acompanhar toda a carreira daquele que é o atual pequeno gigante. Os dois amigos de infância do Hinata, que jogaram com eles no time da Yuki Gaoka lá no primeiro episódio, tanto o Yuki Takai Izumi quanto o Koji Sekimukai, hoje, aos 22 e 21 anos, a única informação que temos é que eles são universitários. Kanoka Amanai, a amiga de infância do Tanaka, que era atacante da Niyama, hoje aos 25 anos ela é profissional no vôlei também e ela joga pelo time Hikari Pharmaceutical Red Rabbits e também pela seleção japonesa, como atacante e ace.
O Yudai Hyakuzawa, que era o atacante de 2 metros que nós acompanhamos ali no arco de Miyagi, que era atacante da Kakugawa, hoje aos 22 anos ele joga pela Japan Railway Warriors como central. Ele mudou de posição e hoje, após o segundo time skip, ele joga pela seleção japonesa. O Tanji Washijou, o antigo técnico da Shiratorizawa, após o time skip ele não muda de função, ele continua sendo técnico já aos 78 anos da própria Shiratorizawa. Kourai Hoshiumi, o atual pequeno gigante e atacante e ace da Kamon Medai, hoje aos 23 anos ele continua como atacante pela Schneider Adlers, o atual tricampeão do campeonato da V-League. Já o Gao Hakuba, que era atacante da Kamon Medai também, hoje aos 23 anos de idade ele mudou de posição para central e joga pelo Tachibana Red Falcons. Já o Sachiro Hirugami, que era um dos centrais mais fortes da obra no ensino médio, se não o mais forte, hoje aos 22 anos ele é estudante de veterinária. O Akatsu Kiryu, que também faz parte do grupo de top 3 aces, que só foi apresentado no mangá até agora, ele era atacante, ace e capitão da Mudina Zaka e hoje aos 24 anos ele joga como atacante da Azuma Pharmacy Green Rockets. Yuji Terushima, o atacante e capitão da Josendi, hoje aos 23 anos ele é aprendiz de cabeleireiro. O Fuki Hibarida, que é apresentado pra gente no arco do Nacional como o técnico ali da seleção da juventude, que são os jogadores selecionados com potencial de chegar até a seleção olímpica. Hoje, aos 52 anos de idade, ele é o principal técnico da seleção japonesa. Agora falando um pouquinho somente daqueles que se tornaram profissionais, eu vou apresentar aqui para vocês quem está jogando junto no mesmo time para vocês poderem entender quem é companheiro de equipe de quem. Na Black Jackals, dos personagens que nós conhecemos, nós temos o Bokuto, o Hinata, o Sakusa e também o Atsumomiya jogando juntos. Já a Schneider Adlers, atual tricampeão da V-League, nós temos o Ushijima, Kageyama e também o Hoshiumi no mesmo time. No Tachibana Red Falcons nós temos o Ojiro, que era o antigo ace da Inarizaki, e também o Hakuba, que era o atacante da Kamon Medai, hoje jogando como central. A EJP Raidin, que para mim é um dos times mais fortes defensivamente mostrados do profissional, hoje tem como seus jogadores principais ali o Tatsuki Washio da Fukurodani, o Rintaro Osuna da Inarizaki e o Motoya Komori da Itachiyama. O Azuma Pharmacy Green Rockets, time da primeira divisão que tem nada mais nada menos no seu ataque o Goshiki da Shiratorizawa e o Akatsu Kiryu, que era um dos top 3 aces. O Japan Railway Warriors não apareceu muito dele, só apareceu ali o Hyakuzawa, que ele joga hoje como central. A VC Kanagawa ela também apresenta alguns jogadores bem conhecidos de maneira bem rápida ali. Nós temos o Riseki da Inarizaki, o Eikichi, que era da Shinzen, e também o Taketora Yamamoto, que era da Nekoma jogando como atacante. A DC Hornets é um time apresentado ali com algumas novidades, Ela apresenta o Izuna, que era levantador da Itachiyama, que aparece bem no finalzinho, e também o Ryosei Kai, um time que não foi apresentado formalmente. Nós apenas ficamos sabendo desse jogador aqui de maneira bem simples e bem rasa. Já na segunda divisão, pelo Sendai Frogs, nós temos representando esse time o Tsukishima, que era o antigo central da Karasuno, o Koganegawa, que era levantador da Latekou, e também o Kentaro Kyotani, que era atacante da Oba Josai. Já a Hiashi Automotive Lions, o único jogador apresentado é o Hayato Yamagata, que era o líbero da Shiratorizawa. Já do Tamaden Elephants, nós temos dois jogadores, tanto o Kindaichi, que era central da Oba Josai, e também o Onaga, que era central da Fukurodani. Representando a Tokai Heavy Industries Esperança, nós temos o Shibayama, que era o líbero reserva da Nekoma. E também pela Yotsuya Motor Spirits nós temos um único jogador apresentado, que é o Daisho, que era o atacante da Norebi. E por último, na divisão masculina, nós temos um único time da terceira divisão apresentado, que é o Kiniro Sports Jumpers, que tem o Reon, que era da Shiratorizawa, vice-capitão da Shiratorizawa, e também o Takeru, que era o atacante da Wakutani, e aqui ele se torna líbero. Pela divisão feminina, nós temos apenas um time apresentado, que é a Light Pharmaceutical Red Rabbits, que tem a Hirugami Shoko, que é a irmã mais velha do Hirugami da Kamon Medai, que nós vemos a única imagem dela nos extras dos volumes do mangá encadernado, e também a Kanoka, que acabou se tornando a atacante e ace desse time. Saindo agora do Japão, indo para a Liga Argentina, pelo Clube Atlético San Juan, nós temos o Oikawa jogando como seu levantador principal. Já na Liga Russa, nós temos o Yaku, o líbero da Nekoma, jogando pelo Tigol Ekaterinburg.
E essa foi uma das grandes surpresas do time skip, saber que o Yaku ainda tá jogando como de líbero profissional. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário aí pra eu saber qual personagem você gostou do destino, qual personagem você gostou da carreira que ele seguiu, se o seu personagem seguiu na carreira profissional. Deixa aqui que eu quero saber o que você achou de todos esses processos pós-time skip. Mais uma vez eu peço encarecidamente que você deixe seu like, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho, né? Estamos aí agora sem capítulos de Haikyuu, mas a gente vai trazer cada vez mais conteúdo para você e você pode deixar aqui a sugestão também na caixa de comentários. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, muito obrigado de coração e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay aqui no canal. Falou!